Olá, pessoal. Eu sou a Ali Save. Eu, Karina. E este é o meu papel na política. Hoje com a gente temos o Wagner Espíndola Rodrigues, o Vaguinho. Mais conhecido como Vaguinho. O Vaguinho que tem aí muitos anos de experiência. Hoje é secretário da Fazenda do município de Criciúma. Mas já foi chefe de gabinete, já foi secretário da Fazenda no município de Treviso, já foi candidato a vereador em Siderópolis. Então, o Vaguinho tem muita história para contar para gente. Já teve na assessoria da Assembleia Legislativa, já teve na assessoria da Câmara de Siderópolis também, né? Assessor da presidência. Então, Vaguinho, para nós é um prazer conversar e aprender, né? É sempre, a cada episódio é mais um aprendizado, né? Para que esse nosso papel na política realmente tenha um valor, né? Que possa transformar alguma coisa. E a gente vem convidando pessoas que se envolvem exatamente em todo esse procedimento, esse processo eleitoral, que eleição não se faz de um dia para o outro, né? Ela é planejada, a gente faz quase de 2 em 2 anos, né? O eleitor vê em tempo maior, mas a gente que está na assessoria, hoje não é mais o meu papel, né? Mas acho que o eleitor vê a cada 2 anos, quem está na política vê todo dia. Todo dia. Bom, eu quero, Aline, Karina também, desde já e antes de mais nada, elogiar e parabenizar o formato, né, do programa que vocês estão propondo. Eu acho que essa proposta de ouvir aqueles atores, né, que sempre, pelo trabalho de cada um, né, ficam, de certa forma, escondidos num processo político, ele é muito válido, ele é muito importante. É para que as pessoas também consigam perceber que muitas vezes o personagem, o candidato, o produto que a gente entrega para a sociedade, ele muitas vezes passam por todas essas mãos. Muitas vezes você imagina que uma live, imagina que um programa bem construído de TV, né, se deu apenas por uma situação espontânea do candidato chegar e narrar um texto ou fazer um testemunho, mas não, atrás disso tem todos os profissionais que trabalharam, tanto na questão de publicidade, de marketing, mas também na questão do dia a dia, né? Então a gente traz um pouquinho dessa bagagem também, mas eu quero dizer para vocês que a política, tu precisa gostar dela, sabe? Não adianta assim, você entrar para a política para pensar, não, eu quero entrar para aparecer na TV, eu quero entrar para ter o meu rosto estampado no material publicitário. Não. A política, se você não gostar, primeiro, de gente, de pessoas, não é a tua praia. Sai porque você vai enfrentar durante todos os dias, no momento que você abdicou de algo para viver a política, você vai enfrentar problemas e vai lidar com pessoas. E são essas pessoas que também vão te manter ou vão te tirar da política. Então, esse é o nosso papel. Sabe que a gente fica perguntando assim, quando que nasce o ser político, né, dentro de cada um? No meu caso, e a Aline conhece, nasceu quando a gente participava de grupo de jovens em Siderópolis, participava de grêmios estudantis. Então, aquelas campanhas de arrecadação de alimentos, campanha de arrecadação de agasalhos, acho que isso desperta o ser político, não partidário, o político, de fazer o bem para outras pessoas. Exato. E daí para frente é de cada um, né? O senhor já muito cedo enfrentou também a urna, né? Depois que, com 20 anos, foi candidato a vereador, né? Exatamente. Nós participávamos lá do grupo de jovens Renovação em Siderópolis, e eu trabalhava no supermercado lá na Coperca, né? E a gente acaba, de certa forma, se destacando por alguma liderança ainda que é intrínseca, mas tu já tens essa liderança. E aí fui convidado na época pelo Elvi Donadel e o Sérgio Giongo, né, que eram do PDT de Siderópolis, e aí nós nos filiamos ao PDT e fizemos uma campanha que até hoje, eu digo assim, foi talvez a maior experiência de vida que eu já vivi até hoje. Porque quando você se dispõe a disputar uma eleição, assim, você esquece tudo, né? Você encontra todos os cenários possíveis de uma cidade. Desde o cara que vai oferecer o voto por uma entrega de algum material,
até aquele voto consciente, né, da pessoa que diz, olha, eu vou votar em você porque você é aquele piá que faz lá a leitura na missa, você é aquele piá que acorda cedo, que trabalha. Então tem de tudo, né? E eu acho que a política, nesse sentido, ela engrandece muito o ser humano. Então, para nós lá ainda, nós estamos falando aí de 2020, né? E foi uma eleição nesse sentido, de aprendizado. Não me elegi à época, não me elegi, fiquei na primeira suplência, mas foi uma lição de vida. Às vezes o ganhar, não, o perder é ganhar, né? Exatamente. E foi aí a descoberta de aonde estava o papel, né? Foi uma eleição, nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos recursos nenhum. Os candidatos favoritos lá eram os tradicionais da cidade, né? E querendo ou não, já haviam tido uma estrutura melhor que a nossa. Para você ter uma ideia, eu e o Paulo Fabres, lá do Alto Rio Maina, nós íamos junto com o carro de som pedir voto, porque nós não tínhamos dinheiro para botar gasolina no nosso carro. Mas foi uma eleição, assim, muito simples, mas de um ganho muito grande. Essas eleições a gente aprende muito, né? Porque quando se tem pouco, acaba aprendendo muito, né? Porque tem que ter muita criatividade. Isso, desperta a criatividade. Desperta muito... É muito trabalhoso, né? Sem dúvida. Mas, Vaguinho, falando em eleição agora, né? Nós não vamos... o senhor tem um vasto currículo na vida pública, né? Como gestor e tal... Mas agora, tirando a gestão, vamos falar dos bastidores da eleição, que eu acho que é o que mais emociona, né? É um tempo muito bom, né? Esse, né? É intenso. É intenso, mas é de muita satisfação. O senhor entende que as eleições, elas vêm cada vez mais profissionais, né? Diante da legislação eleitoral, os recursos públicos, né? Tudo isso, a eleição começou a tomar um processo bem diferente de quando o senhor foi candidato lá em Siderópolis, percorrendo atrás do carro de som, que hoje a legislação seria outra, né? Com certeza. O que de fato não mudou, e isso a gente sempre fala muito em qualquer organização de campanha, é o pedido do voto. Seja qual for a legislação, seja qual for a ferramenta, o pedir o voto, ou seja, o apertar a mão do eleitor, olhar nos olhos e mostrar crédito, confiança, isso não muda. A forma como você vai fazer isso, ok, aí pode-se estudar. Porque eu entendo que a política, ela nunca deixará de ser a arte de se comunicar. Dependendo da forma como você se comunica, e isso não se faz de 2 em 2 anos, isso não se faz só durante o período da eleição. Né? Ou seja, aqueles pretensos candidatos à próxima eleição, eles já estão fazendo a campanha deles, ainda que não oficialmente, mas no dia a dia. Da forma como eles se relacionam, como eles se comunicam, com o meio em que vivem, enfim, mas é essa troca que faz. Eu sempre digo assim, que o prazo eleitoral é a época da colheita. Sabe, porque o período todo que você faz nos bastidores, de contato com lideranças, né, de serviços prestados, é o que você vai colher naquele período, né, que está cada vez mais curto, né, de TV e tudo mais, mas a gente precisa entender que chegado aquele momento ali, é o momento de confirmar as bases, confirmar os aliados, mas o trabalho não é feito só naquele momento ali. A gente entende que o político ele se comunica já quando ele sai de casa todos os dias, né? Exato. Fala bem a Aline aí quando ela fala da roupa, da imagem, ele se comunica do político, né? De várias maneiras, né? O discurso tem que ser confirmado por uma camada muito vasta de coisas, né? E precisa ter a coerência, né, Aline? Porque você não consegue fazer um personagem, né? Agora eu vou ser candidato, então agora eu vou me vestir de forma diferente. Bom, aí você perde a sua essência. Sim. Né? E aí quando não há uma coerência daquilo que você mostra com aquilo que você o tempo é curto. Né? Em algum momento, essa máscara, esse personagem irá cair. Então é preciso ter, antes de mais nada, assim, conhecer o candidato. Sempre que nós trabalhávamos em campanhas recentes agora, principalmente com vereadores, né? Vereadores perguntam muito assim, mas como é que eu devo me portar? Como você é. Não existe segredo. Você precisa ser o que você é. Sim. É claro que tem situações, você está numa igreja, você vai tratar e comportar-se de uma forma. Você está num bar, num boteco, é de uma outra forma. Mas nunca mudando a tua essência.
né? Você não consegue, eu sempre também digo isso para as pessoas, agir num boteco como se agisse numa igreja e agir numa igreja como se agisse num Exato, boteco. são contextos, São né? situações diferentes. Mas a essência sua precisa ser a mesma, sabe? E a busca de aliados, a busca de parceiros, ela é dia a dia. Sabe assim, ó, do atender o telefone a dar um retorno pode significar a decisão de um voto. Sabe assim, ó, quais são os predicados que eu preciso ter para convencer um eleitor de votar em mim? Né? Quais são os pré-requisitos que o eleitor vai olhar em mim? Primeiro, a tua imagem. Sabe, o que você representa. Sabe aquela coisa assim da a impressão à primeira vista? Essa Sim. fica. Sabe, então você precisa estar preparado para isso. Né? Com todo respeito a qualquer candidato, mas, poxa, precisa estar bem vestido. Estar bem vestido não é usar roupa de grife. O estar bem vestido é estar vestido de forma coerente. E com o que o local requer que você esteja também. Né? Ter pelo menos uma imersão mínima de conhecimento sobre a gestão pública e política, né? Porque não é cabível que você pretende se candidatar a um cargo, por exemplo, de vereador e não entender o mínimo de lei orgânica, de regimento interno da Câmara. A mesma coisa se você candidatar-se a prefeito da cidade, você precisa entender do orçamento que a cidade tem, quais são os gastos que ela também tem, porque isso hoje está tudo disponível em portais de transparência. Então, a preparação do candidato precisa ter isso. Ter a apresentação, ok, é a impressão, mas o conhecimento, e aí precisa se fazer essa imersão. E depois que isso está bem já pacificado, aí é estudar formas de como comunicar-se com as pessoas, de forma especial com o eleitor. Até porque a imagem, ela é usada como um instrumento de valorização do teu conteúdo. Quanto melhor a tua imagem, mais fácil vai ser para transmitir esse conteúdo. Então, as pessoas gostam, Aline, assim, ó, elas sentem esse orgulho de dizer, olha, eu estou votando naquele candidato, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, porque ele é um cara legal. E aí, quando isso começa a reverberar e tu teres assim, a opinião pública gratuita, cara, aí ninguém te segura. Aí tu é um bom produto político. exato. Assim, ó, porque o teu nome e a tua imagem te levam, sem precisar de um esforço. Vaguinho, falando assim já de como conduzir, toda essa experiência e da imagem do candidato, e que o candidato precisa ser preparado ao longo do tempo, tu entendes que como fica a transferência de voto, né? Vamos botar assim, de um gestor, né, para o candidato futuro, né? O candidato que ele apoia. Qual o percentual que tu acha que esse gestor, com bons resultados, consegue transferir? Né? Como funciona a transferência de votos ainda? Não, a sucessão, seja ela em qualquer esfera, ela se dá na minha concepção e pela experiência, por um potencial que está limitado àquilo que quem irá transferir tem. Então, digamos que o prefeito da cidade, ou o governador, tem uma aprovação de governo de 90%, de 80%. É claro que o poder de transferência deste político, ele é muito grande. Agora, o que vai dar a confirmação disso, o que vai materializar isso em voto, é se quem irá receber essa transferência também é um produto à altura. Sabe? Porque hoje as pessoas não apenas votam mais pela transferência. Chega num percentual legal ainda, mas não é o suficiente. Né? Então, e existe muito também um questionamento que se faz hoje assim, ok, eu votei nesse governador repetidas vezes porque ele é um cara austero, ele é um cara trabalhador e tudo mais. Mas será que é isso ainda que o eleitor quer, de uma continuidade? Ou será que a sucessão precisa, além disso, ter outros atributos? Sabe? Então, é necessário que aquele que irá receber a transferência prepare-se muito mais do que aquele que irá transferir. É uma forma lapidada de uma gestão anterior. É isso aí. Porque a gestão anterior, ela fez a entrega dela, né? Sem então, dúvida. Tem resultados. Ele tem resultados para falar. Mas como eu vou obter esses resultados para usar em favor de um outro candidato, né? Ele está preparado, ele fez esse exercício, participou desse processo, participou desse processo. Então, a minha pergunta é mais ou menos assim: quanto tempo esse candidato deve estar preparado? É importante que a gente tenha mais que um, ou tu acha que quando a gente tem mais que um,
a gente pode não ter nenhum, né? Certo. Essa é uma dúvida que eu sempre... É importante que quem quer que seja esteja no processo, tenha ajudado a construir isso. Porque ali na frente, quando chegar de fato os momentos eleitorais, isso será questionado. E haverão dúvidas e questionamentos com relação a dados, de resultados excelentes que a administração tem. E é nesse momento que essa pessoa precisa entender isso e falar com propriedade. Não, de fato esse número ele é real, eu participei disso, eu estive ativo, eu participei de todo este processo de construção. Agora, ter 1, 2 ou 3, eu acho que é bom, é válido. Eu acho que é válido. Até porque diante de um grupo de pessoas é difícil tu chegar e ter assim, um escolhido, a sucessão será o A. Mas peraí, mas o A é bom nisso. Em compensação, o B tem outros prejudicados que são bons naquilo. Acho que o que vai construir isso, na realidade, lá na frente, é a convergência de tudo isso. Quem que consegue convergir melhor, e fazer, de fato, a representação daquele que está transferindo, mas poder apresentar algo a mais. Sabe? Além de tudo isso, que quem está me transferindo eu vou carregar comigo, mas eu também vou poder oferecer isso. Sabe? Então, acho que esse é o tom. A gente precisa ter isso muito evidenciado. Vou receber voto de transferência? Vou. Mas, além desses, como é que eu vou conseguir captar os outros votos? Aí são valores meus. Aí são predicados meus. Até porque a continuidade da gestão vai ser contigo. Então, a tua formação de valores tem que ser realmente... Sem dúvida, Aline. Isso é preponderante. Até porque a pessoa possa dizer o seguinte, eu votei no fulano porque o outro pediu. Não, isso é muito pouco. Se a pessoa quer votar, mas pode ser pela influência. Eu tenho certeza que será muito. Mas também tem que reunir algumas outras ações, para que a pessoa também possa, pelo menos, ter algo a mais. Também entende, Vaguinho, que essa construção, do possível sucessor em qualquer outra campanha, vamos falar das eleições municipais, claro, que são elas que se apresentam nesse momento. E pelo cenário que tu desenhou, estava levando para isso também. Eu estou falando da eleição municipal, É claro que a gente sempre aproveita para saber de quem está nos bastidores, Dar a informação na eleição, ela é um vale produto, ouro, vale ouro, Claro. Não, acho que não existe eleição sem informação, Sem dúvida. Comunicação e a informação é o que transforma... O que está ocorrendo, e aí falando das questões municipais, há uma antecipação de uma eleição como nunca visto antes. Sabe, esses dias comentando numa roda de 4, 5 pessoas, a gente falava, reportando-se há um ano atrás da eleição estadual, aparecia o prefeito de Araguá, o Antídio Lunelli, despontando como um candidato para ser o governador de Santa Catarina, mas com todas as pesquisas indicando isso, da excelente gestão que estava fazendo no município de Araguá, do perfil dele, então tudo isso estava levando. O que aconteceu no final de tudo? O MDB não conseguiu manter ele como candidato, ele acabou disputando uma eleição para deputado estadual. Se elegeu, é verdade, mas só para a gente ter uma percepção do que hoje está posto. Poxa, daqui, nós estamos em setembro, exatamente um ano e um mês da eleição, ou melhor, um pouco antes ainda, porque o período pré-convencional é em junho, Então, aí, daqui 8 meses, o cenário pode estar todo mudado. Então, Vaguinho, eu acho que foi para um raciocínio muito bom, O Antídio Lunelli, ele preparou a eleição dele e ele disputou dentro de um diretório onde ele foi vencedor, mas o partido ainda entendeu, quando passou por uma votação menor, que foi pela executiva do partido, ele entendeu que naquele momento ele precisaria buscar uma outra sigla, porque os deputados estaduais, a bancada estadual, já tinham um certo compromisso. Hoje a gente, aqui em Criciúma, por exemplo, que é o maior município da região, eu acho que o município que tu conduz também parte do processo de campanha, faz parte da coordenação e de todo esse dia a dia, porque campanha ela é diária mesmo, como a gente disse. Nós temos isso, nós temos 2 candidatos
que parece que estão no mesmo partido político, né? E um candidato que se fala aí que está posto como candidato, né? Não sei se isso é dessa forma, mas a gente entende ainda, e tu concordas, que a decisão partidária, né, da cúpula do partido, em algum momento, ela também pode mudar esse estar, né, tão próximo da administração, pode ter sido alguém que fez parte da administração mais distante do Paço? Mas eu acho que o exemplo do Antídio responde um pouquinho a tua pergunta assim, ó. O Antídio, ele queria, era um desejo dele, pessoal. Foi o suficiente? Não foi. Então, a construção de uma candidatura, principalmente em um município como Criciúma, pela relevância que ele tem, não basta ser um projeto único, pessoal, de uma vontade minha. Acho que a candidatura que estará, de fato, enfrentando as urnas, as candidaturas, né, porque nós, evidentemente que teremos, no mínimo, 4 ou 5 pré-candidaturas, elas precisam ser criadas, mas esses interesses não podem ser apenas de um grupo ou de uma pessoa. Aquele que tiver a maior capacidade de aglutinar, é que eu não tenho dúvida, será, né, o candidato. Acho que nós temos um grupo, evidente, que será apoiado pelo governo, né, e será um candidato a prefeito e um candidato a vice-prefeito. Né, e evidente também que um grupo de aliados que estarão dando base para essa candidatura. Existirá um outro grupo, né, um grupo talvez formado pela esquerda, né, acho que já capitaneado aí pelo advogado Arlindo Rocha, acho que tem também a vereadora Giovana Mondardo, que também encaixa-se muito bem nesse perfil. E existe, né, um terceiro, quarto grupo, enfim, né, que estará levando, né, o PL, o bolsonarismo, enfim, também como bandeira. Vejo hoje esses 3 grupos. Quem estará neles, a gente ainda não... Com exceção da esquerda, que a gente tem isso já definido, mas entre o grupo do governo e o grupo, né, do bolsonarismo, ou do PL, por assim dizer, né, podem também, inclusive, estar juntos, mas podem não estar. E quem estará em cada grupo desse ainda é incerto. Né? A gente tem deputados que, inclusive, têm afirmações muito mais convictas, que a gente sabe que vão estar de um lado. Né? Mas o meio disso... E aí vem uma outra pergunta, vem um outro questionamento assim, Karina, assim, ó, o que o eleitor pensa disso? Sabe? Será que a eleição municipal ela será nacionalizada? Será que o debate de esquerda e direita influenciará aqui? Porque quando você fala assim, ó, não, Criciúma é uma cidade conservadora, e de fato ela é, mas nós temos hoje uma aprovação de governo de mais de 90% destes que são conservadores. Por quê? Porque eles enxergam na pessoa do Clésio Salvar um homem conservador, um homem da direita, um homem que briga com o sindicato, né, que faz uma oposição à esquerda. Então, talvez o estereótipo da direita a nível nacional seja o Bolsonaro. Em São Paulo, talvez seja o governador de São Paulo, e que não é do PL, inclusive, que é o Tarcísio de Freitas. Em Criciúma, isso está representado no Clésio Salvaro. Então, a questão é saber, assim, ó, este comportamento, isso é importante também no período pré-eleitoral e para quem trabalha com planejamento, o comportamento humano. Sabe? Saber, assim, para onde que essas pessoas que em algum tempo votaram no Bolsonaro ou votaram em alguns deputados, irão comportar-se agora nas eleições municipais. A gente viu agora a eleição de Brusque, né? Que isso se reportou, uma eleição muito recente, né? Se reportou muito claro isso, né? Que ainda esse movimento, ele existe. Se manteve, né? Se manteve. Então, é lógico que falar um ano antes, a eleição, ela muda muito rápido, né? Mas eu acho que quem tem nome estabelecido, trabalho prestado, mandatos de excelência, né? Ou com bons resultados, não é tão simples assim para tirar do processo, né? Porque passa por essa análise assim, ó, de quais são os critérios, os predicados que eu preciso reunir para me ganhar um voto. E nesse caso, na eleição municipal, as pessoas analisam o que tu entrega, e não apenas aquilo que tu diz.
Volto a falar da coerência. Você pode dizer que faz isso, faz aquilo, também tem que fazer aquilo, né? Então, a eleição de conceito, para níveis talvez federais, elas caem bem, sabe? Porque se você tiver uma bandeira, um discurso, ok. Mas o trabalho de entrega, do dia a dia, de comunidade, sabe assim, de visitar pessoas nos finais de semana, sabe, de estar interagindo com presidentes de bairro no dia a dia, isso é real, isso é a vida que nós vivemos nos municípios. Aliás, eu sempre digo assim para os deputados, assim, a vida que acontece de fato no Brasil é aquela do bairro, é a do vereador, é a do líder comunitário. Esse é o dia a dia. Então, o prefeito está, de certa forma, aliado a isso tudo. Está muito próximo, né? Isso, então, do usuário, né? Do eleitor, do usuário dos serviços que o que por vezes município presta, né? O que por vezes sabe falar do posto de saúde, lógico, que sabe... São os problemas rotineiros, né? E sempre digo assim, em algum tempo o eleitor de Criciúma deu a vitória para a prefeitura para um candidato do PT, da esquerda, o Décio Góes, e que depois foi reconduzido novamente. Então, quando você começa a falar assim, em comportamento eleitoral, há de se pensar assim, que em algum momento as pessoas podem mudar de ideia, sabe? Porque a cabeça é igual um paraquedas, ela só funciona se tu abrir. Então, assim, em algum momento as pessoas podem abrir a cabeça ou pensar de uma outra forma. Só não muda quem nós tem, né? Não é isso? Então, nada é fixo e é para sempre, né? O que precisa dos pré-candidatos, dos candidatos, estar atento a isso. Ouvir, né? Não frequentar apenas a bolha que vivem, né? Porque por vezes o candidato ele acaba, viu, Karina, se iludindo. Passaram algumas situações por mim, né, nessa vivência. Eu quero dizer para vocês um exemplo, vou preservar o nome evidentemente do político, né, que o pessoal chegava no gabinete e ele era um político de gabinete. Ele não era um político de rua, não, ele era um político de gabinete. E aí o líder chegava lá e disse assim, o fulano, cara, tu tá bem lá no bairro tal, o pessoal só fala de você lá, mas o pessoal quer que você faça lá a pavimentação, né? Tô bem assim? Pô, tá bem, imagina, aqui no meu WhatsApp, aqui o grupo só elogio para você e tal. Ok, então vou fazer a pavimentação. Ia lá, fazia a pavimentação, gastava-se um recurso ali, só que não ia inaugurar. Ou seja, ele não ia na comunidade conversar e dividir aquela conquista com as pessoas. Porque é o amarrar que a gente fala na política, né? Não é só o amarrar. A comunidade, eu acho que ela espera que aquilo que é tão grande para ela também seja grande para quem está entregando, né? Perfeito. Não adianta eu dar uma coisa que eu acho que para mim não tem valor. Né? Perfeito, Karina. A leitura é essa mesmo, é tu valorizar aquilo que tu estás dando. Né? Porque daí tem valor para ti e tem valor para mim, né? Exatamente. É uma troca, na realidade. É uma troca, né? O cidadão entende isso, né? Ele quer uma transformação, mas como que a gente transforma as coisas na vida real, né, Valinho? A gente transforma no amor, no sentimento, né? E política não é diferente disso. O papel de servir, ele também tem que ter a emoção, né? Às vezes de um candidato que fala mais alto, mas que executa, de que fala mais... Mas tem emoção, tem sentimento, né? Sem emoção não... A gente tem uma coisa na nossa vida, enfim, mais interna, assim, da política, que diz assim, como é que eu vou me comportar com o eleitor? Como a gente se comporta no casamento. A gente tem que reconquistar a mulher todo dia. Todo dia. Né? É porque precisa dessa relação, sabe? E todos os dias não são dias de rosas. Né? Tem dias de espinhos, né? E eles são muito, então, mas a gente precisa ter paciência, renovar toda essa parceria. Por isso que a gente, quando fala assim, mas o candidato não atendeu o telefone, cara, se ele não te deu retorno, esquece. Assim, porque isso parece um gesto simples, né? Mas a gente que lida no dia a dia, tu não sabe como é frustrante para a pessoa fazer uma ligação ou mandar um WhatsApp e não ser respondido. Isso pode definir o fato de não querer votar no cara e falar mal dele ainda. Sim. Até porque... Eu acho que essas são as coisas pequenas que o assessor vê e às vezes o político não vê, né? E aí quando a gente chega e diz assim, olha... só tu que tá dizendo, porque o fulano me cumprimentou agora e disse que tá tudo certo. Não, mas ele ficou com aquele Sabe o que nós fazíamos nas campanhas do Clésio? Quem vai pra rua sabe disso. A gente, como eu não era muito conhecido, isso é um segredo que eu vou revelar. Como eu não era muito conhecido aqui, o que a gente fazia? Fazíamos as nossas reuniões lá e eu chegava meio que depois e ficava por trás, ouvindo o que as pessoas estavam comentando e por vezes, inclusive, atiçando. Mas será que esse cara aí é bom mesmo?
Porque esse é o feedback real, sabe? Assim, ó, e quando saía, também ficava, para ver o que as pessoas estavam dizendo. Porque E daí tu não colhe dali informações riquíssimas. porque Com daí já certeza. não é mais a tua opinião, né? Realmente Claro. o que tu ouviu é um feedback Lógico. de quem pode executar, tá pronto para executar o serviço, né? Porque é diferente da matemática, a política não é uma conta exata, sabe? Tu te planeja, tu faz toda uma organização, e aí quando tu vai para a eleição, puxa, não era isso que os eleitores queriam. Então tu precisa ter assim também, né, não ser tão crente, né, e ter a cabeça aberta, opa, em algum momento a gente vai ter que alterar esse conceito aqui, né? E aí evidentemente também o candidato precisa estar disposto a isso, né, a querer mudar o rumo, né, o conceitual da campanha para poder ainda engatar, senão é complicado. E tu, Vaguinho, que vem assim, participando de várias campanhas com o mesmo candidato, né? Quando chega na hora de mudar esse ajuste de rota. esse ajuste de rota aí, como é Não, uma situação tranquila? Eu assim, ó, eu me preparei, né, para a vida pública, mas também, né, estou preparado para a iniciativa privada, né? Então eu sei que o ciclo, uma hora ele vai terminar, né? A gente tem uma participação ativa, né? Hoje estou na Secretaria da Fazenda do município, que é uma secretaria de uma importância muito grande, porque a Fazenda ela inclui a administração, o apoio, enfim, recursos humanos. Então, o meu ciclo, evidentemente, é fazer as contas, né, do prefeito e do nosso governo serem aprovadas, né, até o final de 2024. E eu nunca pensei, Karina e Aline, assim, em aqui em Criciúma disputar uma eleição. Porque o trabalho de bastidores, ele me atrai e eu gosto disso. Mas conversando com amigos, com pessoas, com família, Wagner, mas será que não está na hora de testar, né, o teu nome? Né? De repente, por uma experiência, né, aqui em Criciúma, e eu sempre receoso, portanto que nem mídias sociais eu tenho. Eu não tenho Instagram, eu não tenho Facebook. Tu ainda não tem mídias sociais, Wagner. Pensa, Aline, num cara grosso, né? Mas não tenho, por opção, sabe assim, mas há uma necessidade de ter, até pela questão profissional, né? Mas só para ilustrar, assim, eu nunca tive com vaidades, com egos e tudo mais, Karina. Mas nos últimos tempos eu fui convencido, sabe assim, de testar o nome. Né? Então a gente está ensaiando uma pré-candidatura a vereador aqui em Criciúma e trabalhando, agora não mais nos bastidores, agora também então nós colocando... temos uma novidade aqui. Colocando... Nós gostamos de novidades, né, Karina? Não sei nem se podia dizer isso, mas... Não, pré-candidato, todo mundo pode falar, né? Isso... Eu iria te fazer essa pergunta, inclusive. Então, as pessoas saem de Siderópolis e disputam a eleição em Criciúma. Isso tem já um histórico, já é tradição, né? hein, né? Aline, vocês vêm, essa gente Viu, ó? vem de Sideira Acho aí. que. Nós vamos conquistar o mundo, né, Aline? Então, se der é uma fonte. Não, e engraçado, em 2019, o Clayton Pacheco era o nosso diretor de desenvolvimento econômico, e aí ele tinha um contato da Tesla nos Estados Unidos, e aí ele queria fazer uma viagem lá, enfim, comercial, para tentar atrair, né, alguma empresa para cá e tal. E aí chegaram num contato lá, com uma pessoa lá da Tesla, nos Estados Unidos, que era um engenheiro mor lá, o cara que fazia essas relações internacionais. Adivinha de onde esse rapaz é? De Siderópolis. O Pacheco, que eram dois gêmeos lá, o Anderson e o Emerson, salvo engano. Tá. Sideropolitano, né? O cara hoje que toma as decisões da Tesla nos Estados Unidos. Olha só. Gente, Karina. Que orgulho, né? Siderópolis importando conhecimento. Que bom, né? O subestado agradece. Com certeza, com certeza. Vaguinho, tu, ao longo de todos esses anos, trabalhando com o Clésio, tu passaste por muitos momentos, né? Momentos muito bons. Sem dúvida. E aqueles momentos que foram momentos de crise, momentos delicados. E nesse momento, o que para ti, o que foi fundamental como postura para que a imagem, para que o restante dessa carreira política que é tão sólida tivesse continuidade? Eu tenho dois episódios, assim, a eleição de 2004, que nós perdemos a eleição aqui, ficamos em terceiro lugar nas eleições aqui, mas nós tínhamos um mandato, né, de deputado. E aí, quando o então deputado Clésio Salvar decidiu, assim, mas não pode, nós fizemos tudo certo, o que deu errado?
Então, aí naquele momento foi contratada uma pesquisa qualitativa, né? Até então, pesquisa qualitativa, o que é isso? Pesquisa qualitativa, ela te deu exatamente assim, ó, todas as tuas fraquezas, né, as tuas fragilidades, mas muito mais que isso. Ela deu um norte de potenciais que poderiam ser alcançados. E aí, quando você está disposto a fazer uma pesquisa qualitativa, tu tem que se desnudar de qualquer crença limitante que tenha vindo contigo da família, enfim, porque é aquilo que vai te dar um norte real. E aquela, para nós, assim, para o grupo, né, foi o norteador para a campanha de 2006, e aí foi a maior votação que nós fizemos até hoje na história, né, como deputado. E aí, a de 2008, nós demos uma sequência disso. E aí, assim, ó, evidente, até para preservar, não vou relatar dados que essa pesquisa trouxe, mas ela implicou em mudanças de comportamentos, em mudanças de hábito, a forma como você se dirigia às pessoas. Então, para mim, aquilo ali foi um fator, primeiro, de resiliência, né, por ter levado um pau nas urnas, mas de buscar, né, de novo, forças para, de novo, reencontrar o caminho. E a eleição de 2008, ela coroou um trabalho, sabe, assim, de 4 anos de muito trabalho afinco, porque o Clésio perdeu a eleição em 2004 e no outro dia estava agradecendo, Karina, assim, ó, nos bairros, nas periferias, no centro da cidade, os que votaram, mas principalmente eleição, os que não votaram, sabe, e isso, assim, ó, faz dele um grande líder, né? As pessoas não seguem um líder por acaso. Você precisa encontrar, identificar nele motivos que também te dão, né, de certa forma, algum orgulho. Né? E esse propósito foi muito grande. Quando houve a frustração que você estava falando, eu estava na prefeitura quando teve um incêndio. Foram 2 incêndios seguidos em 2015. Sabe assim, aquele momento assim de tristeza, trabalhava comigo o seu Lucídio Feotrim, ele chorava copiosamente. É um senhor de 29 anos de prefeitura, né, que tinha eu sempre dizia para ele que era bom botar um HD na cabeça dele para poder externar, né, o que tinha de informações ali, mas tudo se perdeu, sabe? Era aquele momento assim que tu via a essência do gestor público, aquele cara que chorou, ele não estava chorando assim porque ele perdeu um computador, algo material, não, aquilo era sentimento, história. Sabe? E aí aquilo ali, de fato, assim, me chocou muito, né, e aí depois a gente acabou indo lá para a empresa Beta, cedida lá, um espaço para eles próximo da Unimed lá, mas tu via a tristeza do servidor, sabe? Sabe como assim, ó, a minha casa foi alagada e eu tenho que ir para a casa de um parente, de um vizinho, tu fica contando as horas para voltar, sabe? E esse tempo enquanto não se voltou foi uma tortura muito grande, psicológica, né? Portanto que a gente teve servidores assim que se afastaram, né? Não conseguiam. Então, e aí quando em 2017 o Clésio assume novamente, e aí vale registrar, eu não estava mais na prefeitura, aí foi o período que eu fui ser secretário da Fazenda em Treviso, né, e aí quando em 2017 ele consegue terminar, né, a obra ali, e no dia 6 de janeiro de 2018, então o pessoal volta de novo. Aí, sabe, tu via assim um semblante. Voltei para casa. Era isso, a alegria, a satisfação de poder estar de novo na sua casa. Porque o Paço Municipal, ele acaba sendo um lugar de muita imponência, né? As pessoas trabalham num lugar onde saem as decisões. Eu acho que isso é uma coisa que não tem que perder mesmo, né? Tem um simbolismo, o simbolismo, né? Do local, a estrutura arquitetônica do nosso Paço, Karina, assim, eu já conheço muitas prefeituras. Inclusive agora, no final de semana, na última semana, a gente esteve em Sorocaba, Atibaia, visitando algumas cidades ali. Não há prefeitura tão bonita como a nossa e que consegue ter assim uma otimização de setores, sabe? Então tudo funciona dentro de uma governança que se torna muito mais rápido. A Secretaria de Saúde está ali dentro, a Secretaria de Educação está ali dentro, porque está num prédio ali externo, a infra está ali dentro, o social está ali dentro, a contabilidade, finanças, orçamento está ali dentro, o gabinete do prefeito está ali dentro. Então não há assim, nenhum problema em tu resolver. Além daquilo que nós já dispomos hoje pela internet, evidentemente, mas se tu quiser ter algum problema lá, vai sair de lá com ele resolvido. A menos que tu não queira resolver, né? Ou seja irresolvível, né? Mas está tudo conspirando, tudo muito compactado. Então, isso também nos deu e nos dá aí rankings aí de cidades de competitividade muito exitosos por conta disso. Ou abrir uma empresa com 2 horas apenas,
sabe? Ser hoje a cidade mais transparente no estado de Santa Catarina, porque todas as informações estão muito compactadas, né? Nós temos, para teres uma ideia hoje, um dos menores índices com gasto de folha do país, né? Com 33%. Nossa. Enquanto a maioria dos municípios orbitam aí na casa de 45% para cima. Wagner, outra coisa que a gente, quando programa uma eleição, né, tanto municipal, quanto estadual, quanto no executivo, quanto no legislativo, a gente aprende todos esses números que as pessoas pensam que, ele está ali, ele é coordenador de campanha, mas não tem, né? A gente sabe, conhece a lei orgânica do município, acaba conhecendo, né, a arrecadação, as dores e também o que tem de real e a legislação, né? O conhecimento, né? É importante. Então, isso é muito importante, né? Não é só quem vai para a eleição que tem que se preparar, né? O eleitor hoje tem isso também na mão dele, então é um instrumento que ele também deve usar, né? Com certeza. Porque daí é a forma dele poder questionar e decidir as suas escolhas, né? Porque se a gente se prepara tanto, então não pode vir o despreparado ou quem não fez nenhum exercício que não consiga responder essas coisas, essas dúvidas do cidadão. O coordenador de uma campanha, em especial de um prefeito que está indo à reeleição ou de um governador que está indo à reeleição, ele precisa, além de ter esse conhecimento do planejamento de campanha, saber de números da gestão. Porque isso será em todos os momentos questionados. Evidentemente que além da questão política, mas eu também fiz as minhas formações e dentro de uma aula do MBA de gestão de projetos que a gente fez na Unesc, a minha apresentação do meu trabalho de conclusão de curso foi justamente a construção de um escritório de projetos na Prefeitura de Criciúma. Então eu usei todo o empirismo que nós já temos no dia a dia, né, e foi isso. Então, e aí esse meu trabalho de conclusão de curso, esse meu TCC, foi um norte, foi quase que um termo de referência para nós implantarmos o que temos lá hoje. Sabe? Então, quando tu sai do banco acadêmico com toda a informação, com todo o conteúdo, e tu materializa isso no dia a dia, cara, aí é fantástico. E tu vê os resultados disso, né? Eu acho que o banco acadêmico, a cada dia, ele precisa estar bem próximo do poder público e mostrar para o acadêmico a importância do poder público e da política na vida do cidadão, né? Porque às vezes a gente encontra jovens, política eu não quero nem saber. Não existe isso, né? Política é a minha vida, é a vida dos meus filhos, eu não tenho, né? Mas a vida dos meus sobrinhos, enfim, a vida de todo mundo, né? Então, criar esse hábito na escola, né? Pela educação transforma, então a educação tem que estar muito junto com esse contexto, né? Bem conectado. Essa experiência aí de levar para o passo a tua... Foi, então, bem importante, né? Ó, esse pessoal de Siderópolis aí novo. E tu tivesse duas experiências em Secretaria de Fazenda, né? Sim. De Criciúma e de Treviso. 2 municípios bem diferentes. Assim, com arrecadações diferentes, com habitantes, enfim, coisas bem diferentes. Em cidades menores, se tem muito mais... visualmente, se tem muito mais acesso às pessoas que estão ali, que fazem parte, né, do poder público. Tu tem muito mais acesso ao vereador, tu tem muito mais acesso... Uma cidade maior... Pode ser, dependendo do tamanho da cidade, que a pessoa fique um mandato inteiro e sequer algum dia encontre o prefeito ou algum vereador, enfim. É isso mesmo. E qual a lição e a diferença que tu vê? Uma secretaria e outra, né? Aline, e por incrível que pareça, assim, o trabalho é o mesmo. Porque quando a gente fala assim, em Secretaria da Fazenda, a gente está falando em relatórios contábeis, né, que você precisa semestralmente encaminhar para os órgãos que te regulam, alguns deles, inclusive, já quadrimestralmente. Então, o trabalho é o mesmo. O que vai mudar é o tamanho do trabalho, né? Então, eu tinha, por exemplo, em Treviso, isso eu tenho aqui também, né, mas uma carga horária de 12 horas de trabalho, das 6 até as 6 da tarde. Em Treviso, havia e há ainda, né, um comprometimento do gasto com o pessoal muito grande lá. Então, o valor que sobra para investimento, ele é muito pouco, né? Então, acaba frustrando qualquer intenção de novo investimento.
Você quer fazer lá uma pavimentação, ou faz uma operação de crédito com Caixa Econômica, Banco do Brasil, enfim, uma operação de crédito interna com bancos internos, ou você fica engessado, não tem muito o que fazer. E aí a cobrança, como tu mesmo mencionaste, ela é muito mais rápida, né? Porque com todas as proporções, mas a Treviso, a praça de Treviso, ela concentra já quase 25% da população, né, que está ao redor da prefeitura. Então, quando fala assim, aumento de qualquer tributo, é um problema. Não tem nem por onde fugir. O secretário tem que sair correndo. É claro, o secretário da Fazenda, quando chega, a primeira coisa que ele vai olhar é o enxugamento das despesas, mas também ser criativo para poder, né, elaborar novas receitas, né? E a planta de valores genérica do município lá à época, a base cartográfica dele estava muito desatualizada, né? E aí o que a gente iria propor era apenas uma alteração na base da alíquota, e que isso iria gerar uma receita para o município. E fazer a justiça fiscal. Não seria nada, assim, extraordinário. Mas, meu Deus do céu, foi um pau do cacete. Aí não consegui. Me frustrei por essas situações. É muito próximo esse negócio, né? Aqui em Criciúma, a realidade da Secretaria da Fazenda ela é outra, porque, assim, primeiro, a gente tem uma equipe, né, hoje, tanto na contabilidade como no setor de tesouraria, enfim, de receita, os nossos auditores, controle interno, que pode até mudar o prefeito, mas aquelas pessoas, como são efetivas, elas mantêm, né, já uma excelência no trabalho. O que eu disse a eles no dia que eu assumi a Secretaria da Fazenda? Eu disse para eles, olha, vocês aqui são doutores, eu sou um aprendiz. Então, a minha pergunta é, o que eu posso fazer para ajudá-los? Assim, todos prestam serviço com excelência, mas o que a gente pode entregar a mais? Né? E aí a gente estabeleceu metas. Né? A primeira meta era um No Paper, que é um projeto de transformar papel zero na prefeitura, né? Digitalizar processos, entrada pelo protocolo, mas tudo isso ser de forma sistêmica, onde você consegue se comunicar com todos sem ter mais um impresso físico. Pra você ter uma ideia, Karen, nós gastamos por mês algo em torno de quase R$200 mil com papel, sabe? Então, quando você vai colocar isso no ano, nós estamos falando de 1.400.000, dividido em todas as secretarias, escolas, enfim. Então, o No Paper, que é algo que nós já iniciamos, inclusive, estamos num processo agora de oxigenação de documentos, né? E depois será feito, então, todo o trabalho de escaneamento, enfim, do arquivo morto e depois daquilo que estamos produzindo. E aí um refis com possibilidade também de trazer a transação, que é um instrumento novo e que iniciamos, que possibilita para aquele contribuinte que de 5 anos para trás, por alguma situação não pagou o seu dever como um fisco do município, o IPTU, o ISS, seja qual for o imposto, ele tem a possibilidade de ter isenção de 100% nos juros, multas e mais 50% no valor principal da dívida. Nossa. Então, com isso, a gente conseguiu, em números extraordinários, nós superamos 13 milhões de reais de acordos e mais de 4 mil pessoas, ou CPF ou CNPJs, que regularizaram-se quanto ao fisco do município. Situações de empresas que não participavam de processos licitatórios há mais de 6 anos e aí, com isso, conseguem agora voltar para a atividade comercial, de novo, estar gerindo renda, emprego e tudo mais. Então, essas duas metas desse ano a gente já conseguiu bater, e aí para o ano que vem a gente vai estabelecer novas metas aí. E o impacto direto e indireto disso é muito grande. E além de dar ao poder público mais o comprar melhor também, né? Porque as pessoas voltam a ter CND, voltam a participar do processo, né? Uma outra situação que a gente não imaginou que iria alcançar eram situações, por exemplo, assim, de um espólio. Tu é advogada, tu sabes bem disso. Há uma sucessão de direitos hereditários onde no inventário eram 10 filhos, mas o CPF de um dos filhos estava inadimplente com a prefeitura. Não tem como fazer a partilha. Fica todo retido. Com essa possibilidade, os outros 9 irmãos foram lá e conseguiram fazer com que esse, então, regularizasse, porque ficou atrativo o valor. Claro. E teve inúmeras situações dessas, sabe? Que daí começaram e aí tá colocando dinheiro no mercado, né, Karina? Sim. A pessoa foi comprar um imóvel, foi comprar alguma outra coisa. O impacto indireto disso é enorme e, às vezes, a pessoa não consegue visualizar o tanto de benefício. Não é tão tangível, não né? Não é tão tangível. Isso mesmo. E ele é benefício de todas as formas, né? Porque a gente
chegar em casa, por exemplo, uma família, e conseguir resolver um espólio, acabar com aquela coisa, Nossa, porque conflito o tio, familiar, exatamente. porque o tio não pagou, agora eu não posso ter, então então chegou a condição de todo mundo O pagar. aspecto material, o Vai- aspecto mental, tudo. passa por um, E essa ser situação... ter uma situação saudável financeiramente, ela gera uma alegria, enfim, as pessoas têm mais disposição de ir em busca, né? A gente dizia nas dobras, né? Quando a pessoa parecia contente assim, tá com o dinheiro no bolso, né? Tá sorrindo, tá de bem com a vida, tá com o dinheiro no bolso, né? Tá com as contas em dia. Lá em casa, o meu irmão dizia assim, Ih, quando a pessoa está atrapalhada, minha filha, não adianta. A gente conhece até no olhar, até no andar. Tem que orar, tem que orar. Eu quando estou devendo, ele dizia, eu ando até meio É meio verdade, manco, já abaixa a cabeça, já. Cabisbaixo. Ai, ai. Mas que bom, gente. Vaguinho, muitos anos aí, muitas histórias. Alguma história assim que tu... Uma história inusitada, uma história engraçada, uma lição que tu possa compartilhar com a gente? Não, tem muitas assim. Mas eu falo da eleição do Isidro Alves porque aquela foi uma eleição que trouxe muitas coisas, inclusive assim, folclóricas, né? Nós tínhamos o Elvio Donadel, que era o nosso candidato a prefeito lá, e o Elvio era um senhor de cabeça branca, grisalho assim, né? Rosto largo. Só que ele nunca tinha experimentado as urnas, ele era presidente da cooperativa. E é evidente que a gente ia nas casas, as pessoas não o conheciam, e ele ficava brabo com aquilo. E aí nós pegávamos no pé dele, né? Poxa, a pessoa tem que ser, né? Tem que ser... Naquela época não tinha rede social, né? E dizia, não, mas em algum lugar o povo vai me conhecer, é impossível. E aí nós estávamos lá na Vila São Jorge, pelo Montenegro ali, visitando casa em casa, quando ele apontou assim no cercado, uma mulher saiu correndo. Meu prefeito, eu tenho que lhe dar um abraço, eu vou votar no senhor. Antes dela chegar, ele olhou para nós e disse assim, tá vendo aí, ó? Falei que alguém ia me conhecer. Quando ela deu um abraço nele, ela disse assim, Décio Góes, eu vou votar no senhor. Confundiu ele com o Décio Góes. Meu Deus. Aí, isso virou piada da campanha toda, né? E o outro episódio, no final desta mesma campanha, o seu Antônio Tramontim, que era nosso candidato a vereador lá na época também pelo PDT, no último dia, sabe assim, aquele ânimo que a gente sabia que ia perder a eleição. Não tinha condições. Mas fomos até o fim. Aí, no último dia, o Sérgio Jongo nos chamou lá para um café na casa dele, a dona Rosângela, o seu Sérgio, lá um abraço para eles, né? Pessoas que eu estimo muito. E aí, todos sentados assim numa mesa, os candidatos a vereadores aqui e lá, e aí o seu Antônio Tramontim quase foi um dos últimos a falar. Ele disse assim, ele tinha o mal de Parkinson, ele falava até meio robotizado assim, ele disse assim... Os pessoal das pesquisas estiveram lá na minha casa. Aí todo mundo diz, e aí, seu Antônio, como é que foi? Para prefeito, a minha mulher disse que votaria no Périco. Poxa, era o nosso candidato de oposição. E para vereador, ela disse que iria pensar. Mas ele era candidato a vereador. Aí acabou a reunião, assim, então não tem mais jeito mesmo, vamos para casa, rapaziada, e seja o que Deus quiser. Só duas situações assim para. Mas, Vaguinho, já que tu falou em pesquisa nesse. Claro. Né, vocês, como membro de coordenação de campanha, costuma utilizar sempre o mesmo instituto? Não, o mesmo instituto te induz, né, de certa forma, a usar uma metodologia única. Não que esse instituto esteja certo ou esteja errado, mas ele te induz a ter uma metodologia única. E aí você precisa, evidentemente, ter outros institutos que usam metodologias diferentes. Seja o tracking que o pessoal faz hoje, que é diário, né, mas também mudar o instituto e mudar a praça do instituto. Sabe, para que não haja nenhum tipo de... Combinação. Então a gente sempre busca fazer isso. Né? Aquilo que é publicado geralmente fica com um instituto só, né? Aquelas pesquisas que são publicáveis. Mas não, internamente, eu acho que isso acontece com todas as campanhas. Porque a gente viu, né, nessa eleição de Brusque, né, que foi uma das reclamações do candidato vitorioso, né, que os institutos tiveram resultados muito diferentes do que ele realmente estava... Pelos institutos, ele estava fora, né? Ele não era nem o segundo colocado. Um sentimento, sabe, Karina, assim, é importante trazer isso, assim, ó, da eleição última agora para deputado estadual e a última também de deputado, e para governador e presidente, enfim,
que até sexta-feira todos os institutos de pesquisas traziam um número, tanto para governo como para... E está acontecendo um processo, assim, ó, dos 2 últimos dias de campanha, que nenhum instituto conseguiu ainda explicar o que está acontecendo. Ou será que, assim, ó, aquela amostragem que é mostrada no instituto, não houve essas pessoas? Ok, mas de fato é uma amostragem, não precisa ouvir a todos. Será que as pessoas estão, de fato, falando de forma correta? Ou as pessoas estão com medo de, quer saber, eu vou dizer que voto nesse outro candidato para fazer uma espécie de uma enganação? Me parece que, às vezes, assim, a pessoa perguntada já está respondendo para o instituto aquilo que ela não deseja, justamente para causar isso, porque não tem outra explicação. Assim, ó, tem resultados, assim, que foram muito surpreendentes, tanto nessa pesquisa agora como na anterior, sabe, de candidatos, assim, que tu não imaginava. O caso Moisés é um caso. Se nós formos analisar, havia uma tendência do Bolsonaro na época, havia, é claro que havia, mas isso se acentuou assim nos últimos dias de uma forma mas muito extraordinária. Mas a forma da pergunta, ela era clara desde o primeiro momento, né? Você vota no fulano 15, você vota no fulano 13, você vota no fulano 22. Isso. Né? Então, era, o número, né? Eu acho que foi ali que o Jorginho tinha a certeza de dizer que ele seria o governador de estado, né? Que ele ia para o segundo turno e ia ser o governador. E houve na questão especial agora, né, para o governo do estado, assim, ó, qual era a possibilidade do Décio ir para o segundo turno? Poxa, quando você tinha Esperidião, né, quando você tinha o prefeito de Florianópolis, o Jean, quando você tinha o Moisés, que era governador, e quando você tinha o Jorginho. É simples. Moisés, Esperidião e o prefeito de Florianópolis, o Jean, dividiram o mesmo voto. Sim. Então, era uma conta quase que óbvia de se chegar. Se algum deles baixasse de 15, ele ia para o segundo turno, Décio, e foi o que ocorreu. Eles dividiram-se todos. Se tu somasse todos esses votos do centro-direita, evidentemente que eles iriam para o segundo turno. Possibilidade de ganhar, daí não sei, é um outro cenário. Né? Talvez os votos do PT migrassem de forma automática para o candidato que enfrentasse o Jorginho. Né? Seria talvez um outro cenário. Mas o fato é que as pesquisas não apontavam isso de forma tão clara. A gente tinha, até por experiência, que se os 3 baixassem de 15%, ou seja, dividissem ali, o Décio iria para o segundo turno, e foi o que aconteceu. E tão prova disso que depois migrou os votos, que o Décio fez quase os mesmos votos que ele fez no primeiro turno. Não teve uma grande diferença mais. Da esquerda mesmo, já estava tudo certo. Eram né? isso. Quem veio para apoiar ou para, enfim, fez parte do processo, mas aquilo já era visto, voto visto, né? E que historicamente o PT tem esse voto em Santa Catarina. Esse voto em Santa Catarina. Isso é histórico, né? Algumas regiões mais, outros menos. Em Criciúma, acho que o PT fez algo em torno de 29%. Dos votos aqui, encontra o percentual dos votos válidos, me refiro, né? Quando o pessoal que o Bolsonaro fez. E aí tem uma outra questão também, embora o pessoal não nacionalize, né, a questão, e eu imagino que a eleição municipal não será tão nacionalizada, mas tem um outro valor que chama-se crédito de governo. Né? Quando você tem assim, uma economia que ela está conseguindo se reerguer, quando você vê injeção novamente de recursos, aquele empresário que retraiu-se nos primeiros 6 meses, né, aquele cara que enxergava assim, disse, não, eu não vou mais investir aqui, porque esse governo vai virar isso, vai virar aquilo. Com o passar do tempo, se o governo começar, né, de fato, fazer com que a economia gire, fazer com que o dinheiro volte, fazer com que o teu poder aquisitivo de bolso também aumente, ou seja, você vai para o mercado, consegue comprar mais coisas. Se isso começar a andar, não tenho dúvida que a esquerda chegará nas eleições municipais também com um tamanho maior do que ela chegou nas últimas eleições. Sabe? Isso é muito importante. Assim também como no governo do estado. Né? A forma como o governo lida com os municípios será o tom da campanha. Aqui em Criciúma, como o senhor falou, né, o Arlindo Rocha já se põe aí como pré-candidato do PT, né? Eu acho que ele vai levar esse montante a aparecer no cenário para uma eleição estadual daí, né? Porque projeta-se, né? O PT da região já não tem mais deputado estadual há algum tempo, né? Então... Perfeito. Pode ser um planejamento. Imagina assim, com os pré-candidatos... Se isso tudo que o senhor
disseram, o poder aquisitivo, o poder de compra, estiver mudando, acho que... É que contra fatos não há argumentos. Né? Os números podem, né, trazer essa situação. E aí, é claro que aí volta aquela questão de saber comunicar-se, né? Eu vejo no Arlindo, assim, não uma caricatura sindical na candidatura dele, eu vejo um cara que é advogado, embora de sindicato que seja, mas foi prefeito de uma cidade, né, militou por muitos anos no PSDB, inclusive, né, tem predicados também para ir além do voto do PT, além do voto da esquerda, né? Acho que é um produto interessante, falando em marketing político, né? É um produto interessante. Pelo histórico de Santa Catarina, né? Então, a linguagem tem que ser adaptada ao contexto de Santa Catarina. Não tenha dúvida. Até porque mas é engraçado, né, Alice? Em Florianópolis, por exemplo, pelo fato de ter uma gama muito grande de servidor público, há um direcionamento um pouco para a esquerda. Basta ver os deputados, os prefeitos que lá foram. Quando vem para a região sul, parece que isso já fica mais limitado. Há uma tendência para a direita. Mas isso assim, é ter perspicácia de entender o comportamento humano e saber o que o eleitor de fato precisa. E comunicar-se diariamente. Então, foi uma satisfação em tê-lo aqui, né? O nosso tempo aí, lógico que a nossa conversa ia muito mais que isso. Com certeza, Karina. Muito obrigado por dispor esse tempo, né, de 12 horas aí de trabalho, ainda ter... Né, vou trabalhar uma a mais hoje, para compensar. Para compensar essa, né? Mas eu acho que vale, né? Sem dúvida. Falar com as pessoas sempre é bastante interessante, né? Sem dúvida, Karina. Muito obrigado pelo aprendizado também, experiência vasta aí, né? Para a gente sempre bom e sucesso. Sim. Tá bom. Muito obrigado também, Aline, obrigado, Karina, e estaremos sempre à disposição. Um abraço aí.